dia, sexta-feira, 21 de agosto de 2015. Geralmente, a sexta-feira a gente utiliza para falar de esportes, né? Mas, como tivemos muitas ocorrências durante a madrugada aí nas últimas horas, como tem radar segunda-feira, hoje não vamos falar de esportes mesmo, porque não aconteceu nada ontem, né? Não teve jogo, vai ter a rodada do Campeonato Brasileiro aí no próximo final de semana. Então não falaremos de esportes hoje. Bom dia, André Rubio. Seu destaque inicial. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ao nosso Marcos William Zanetti. Bom dia você ligado aí no nosso TVCN. Teve jogo sim, teve gente que achou até que o São Paulo foi bem, que foi um placar injusto. Não, injusto, ou até normal, né? Coisa normal, perder aí pro quase o último colocado da Série B, ganha um jogo cada 2 meses. É coisa normal. São Paulo que tem um orçamento pequeno. Paulo que tem fatura quase nada de dinheiro, não tem investimento, não tem jogador que ganha 300, 400 mil por mês, tudo certo. Então, não tem nada demais. Realmente foi coisa do futebol. Uma frase nova, não tem mais bobo no futebol, como diria nosso querido Murilo Sala. Abraço. Marcos William Zanetti, o Batata, seu destaque inicial, bom dia. Bom dia, né, Claudinho? Bom dia, André Rubio, estreando com o meu grande amigo André. E eu queria só fazer meu destaque, uma pergunta aqui que vem do telespectador nosso de Marabá, lá no Pará, André Luiz Lombardi. Cláudio Antonioli, o senhor conhece as praias do Ceará? Acho que é o meu destaque inicial. Olha, mais bonitas do Brasil. Infelizmente ainda não tive a oportunidade, é o meu sonho de consumo conhecer o norte e o nordeste desse país. Irei, se Deus quiser, nos meus projetos no ano que vem. Quem sabe eu vou semana que vem também para ver o São Paulo meter 4-5 no Ceará lá dentro do Castelão. Ou vocês acham que o São Paulo não vai passar de fase na Copa do Brasil? Vocês estão de brincadeira comigo. É que o problema é que essa semana André Rubio andou dizendo que o Corinthians ia atropelar o Santos, deu no que deu. Cadu que está dizendo, Cadu disse que tem gravado. Eu quero que manda que eu coma a fita. Cadu, você ouviu? Peraí. Grava aí, Gustavo, repete. Manda pra mim eu falando que o São Paulo que o Corinthians ia atropelar o Santos, que eu como a gravação. A fita, o pendrive, o que quiser. Carlos Eduardo, é com você agora. Aí André Rubio ontem andou falando que o São Paulo iria atropelar o Ceará. Falei, eu erro, eu não erro, né? Sei o quê. Eu sou humano também. É bom errar às vezes, o pessoal saber que eu sou humano. Não, mas o São Paulo não perdeu, você está equivocado. O São Paulo não perdeu pro Lanterna da Série B. O São Paulo perdeu pro time C do Lanterna da Série B. Mas é normal, hoje em dia o pessoal que é reserva, entra com mais vontade. Então acontece, futebol é isso, é normal. São Paulo perdeu pro Ceará. Normal. O Murilo, eu estava acompanhando a discussão de vocês no grupo do WhatsApp, o Murilo foi muito... O Murilo estava até mais ou menos, na hora que ele falou que o Reinaldo não comprometeu, aí eu falei, Murilo, aí eu não consigo te defender mais. Lamentável. O Reinaldo, eu não sei o que tem o Reinaldo, porque o Reinaldo para mim não joga na Santa Cruzense, com todo respeito. Ele não cruza, ele não marca, e a cara dele ontem, depois do primeiro gol do Ceará, ele ficou dando condição pro jogador do Ceará. Ele ficou olhando assim, tipo assim, onde eu estou? O que está acontecendo? É brincadeira. E Juan Carlos Osório está me fazendo relembrar do seu amigo o Louco Rossi, Carlos Rossi. Na entrevista, o Osório é uma maravilha. Ele mostra que ele sabe tudo de bola. Quem assistiu a entrevista dele na ESPN terça-feira viu que o cara é inteligente. Você acompanhou a parte, acho que o Batata também. Agora sem zoeira à parte, sem brincadeira de clubes que a gente brinca aqui, ele mostrou que ele entende de futebol, ele falou coisas lá sensacionais, ele conhece de futebol, ele fala dos times da Europa, ele fala dos times do Brasil, da Argentina, ele conhece, ele é um estudioso, ele diz que ele tem por meta assistir 10 jogos por semana, que é a meta dele. Legal. Por isso que ele nem trouxe a mulher para o Brasil. Ele não trouxe a esposa ainda? Não. Não, eu acho que trouxe, porque... Não, ele trouxe, sabe por que ele trouxe? Porque aquele dia, acho que você não acompanhou o começo da entrevista. Ele disse que, no começo da entrevista, ele falou que à tarde ele ia sair para procurar a escola para os filhos. Então ele tem 2 filhos. Aí, mas as escalações... Ontem, meu Deus, ele colocou o Reinaldo e o Carlinhos no mesmo time. O Carlinhos de ponta esquerda, entre aspas, e quando o Carlinhos foi para a ponta direita, foi o melhor jogador do time. Bem, mas eu não sou de criticar, eu acho... A gente quando critica o treinador falando que inventa, a gente é injusto. A gente não está no treino no dia a dia, né? De repente ele fez isso no treino, ou ele percebeu isso no treino. O treinador está lá para isso, né? Se ele está lá, ele é pago para ele achar, fazer o que ele bem entender do time, se confiaram essa função para ele, você não pode criticar quando ele faz isso. Prefiro um treinador que mexa bastante do que um cara que seja omisso. Lógico, que errou, não foi bem, acertou, errou. Isso aí faz parte.
Agora, criticar o posicionamento do treinador, do jogador, sem ver o treinamento do dia a dia, a gente não pode entrar nesse mérito. Mas o meu problema em questão ao Osório, eu acho o seguinte, o Brasil não está preparado para muita coisa. E esse tipo de ideia de colocar o Carlinhos como um ponta direita, para cortar para dentro, para tentar mudar o posicionamento, aqui no Brasil ainda tem muita gente que não gosta, que faz biquinho, que não acha legal. E aí, quando faz isso e o time perde, aí o cara vira, né, o cara é o culpado de tudo. Aí inventou, vira professor Pardal. E outra coisa legal que ele fez ontem também, não deu certo fazer, não deu certo, eu torço para dar certo, porque todo mundo sabe o quanto eu brigo com o volante cabeça de bagre. Volante que só sabe desarmar. E ontem ele não pôs nenhum volante, ele escalou Thiago Mendes e Michel Bastos. O Michel Bastos, que também, a torcida de São Paulo, a torcida de São Paulo é chata, né, organizada. Ela só pega no pé do Ganso e do presidente nada. E do Tolói. Ela pega no pé do Ganso, do Tolói e sabe pedir Lugano. Só isso que a organizada sabe fazer. O presidente tá tudo certo. E ontem foi muito legal que os torcedores comuns começaram a vaiar a organizada quando eles começaram a vaiar o Ganso, que é muito legal. O Ganso está devendo? Tá, mas não é o Ganso culpado de tudo isso. A torcida critica o Ganso organizado. Assiste o domingo, São Paulo sem o Ganso contra o Flamengo. Eu quero ver quem que ele vai escalar de meia para armar o time. Não tem outro. Antes ainda tinha o Bosquilha, agora não tem nem o Bosquilha mais. Quero ver quem que vai armar. E ele pode perder o Tolói ainda. O Michel Bastos, depois que renovou o contrato, nem pro gol ele chuta mais, que antes ele chutava, nem isso mais faz. Mas ele tá bicudo, até o Murilo falou, ele tá bicudo porque ele tá jogando lateral. Não. Nos 2 últimos jogos ele jogou na posição dele, ele foi para a lateral esquerda no segundo tempo. Ontem novamente ele foi para segundo. Mas mesmo na posição que ele estava jogando antes, que é um falso terceiro atacante, ele não tá jogando nada. O São Paulo, com a história que tem, a camisa que tem, você vai ser refém do jogador que tá bicudo pela lateral esquerda? Não. Então sai, bota o moleque para jogar lá. Ué. E ganhar. Quem é Michel? Então ganha que ganha. Quem é Michel Bastos para falar, não vou jogar hoje, vou fazer corpo mole porque eu não quero esse lateral esquerdo. Meu filho, sai do time então, vai jogar em outro lugar. Vai lá parar, ganhar dinheiro, faz do São Paulo. Eu não sou fanático como algumas pessoas. Batata triste, não falou nada. Não vai falar já. É só que o Marcelo está mandando mensagem aqui. Gostaria de ver a arrogância de Carlos Miguel Aidar. Eu também gostaria, Marcelo Piscininho. Eu não sou banana. Eu não sou fanático, não. Eu não sou. Às vezes a gente brinca nos grupos lá, porque um tira sarro do outro, a gente entra na brincadeira também, mas eu não sou fanático, não. Eu não gosto do Miguel Aidar como presidente de São Paulo. Está fazendo um monte de lambança e está fazendo mais essa. Agora, não sei quem falou aqui que o eu sei que você é fanático assumido, você não precisa nem falar. O Claudinho está de brincadeira, falar que o Osório é bom treinador. Eu não falei que o Osório é bom treinador, eu falei que o Osório é muito inteligente e conhece de futebol. Ô, Emanuel, presta atenção, vou repetir. O Osório é muito inteligente e conhece de futebol. E quem falou que ele é bom treinador foi o... Repita. E eu falo, ele é bom treinador. A história dele na própria teste da Colômbia, lá internacional que ele estava, coloca isso. Agora, ser bom treinador, ser excelente, não quer dizer que vai servir, ué. De repente não dá certo no Brasil por esse tipo de coisa. Já estão falando mal dele, estão falando em derrubar o técnico. Tem 15 jogos no São Paulo. Estão falando que ele pode cair se perder domingo. Estão falando, quer dizer, não adianta. No Brasil, se você mexe muito, é ruim. Se mexe pouco, também é ruim. Então, o Muricy Ball não prestava e com essa bola na área, o Muricy não presta. O Osório faz isso, aí ele pode fazer. Eu acho um bom técnico, eu acho que tem que se manter. Independente de quem for o treinador, seja lá. O professor Pardal que coloca lá. Pior que tem. Dê tempo para ele, dê uma pré-temporada para ele, dê jogadores a ele. Não tinha jogador no meio da temporada como tiraram dele, estão tirando agora o Tolói. Mas o Tolói é ruim, mas é o Tolói, né? Hoje, eu falei muito do Corinthians. O principal dificuldade que tem, agora o Luciano sai do time, vai ficar ruim porque o Luciano saiu. Não. Vai ficar ruim porque não tem quem entrar. O Corinthians tem um dos 4 atacantes que o Palmeiras tem. O Corinthians tem o Leandro Banana hoje no elenco, jogava e funcionaria no Corinthians. Agora, salta o Tolói de São Paulo, legal, quem que joga? Eu já falei pro Batata, fala pra você também, se quiser, nós trocamos o Wilder no Speed Mendonça. Não podemos analisar o jogador, já dou espaço. Não podemos analisar o jogador por 45 minutos. Mas eu de bola eu conheço um pouquinho. Ele chutou a bola na trave. Mas você viu a furada que ele deu antes de chutar a bola? Esse tal do Wilder aí é mais uma enganação. É de confiança do Osório. Tá bom. E hoje é aniversário do Usain Bolt, você falou do Mendonça. O Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. O Mendonça joga muita bola também, né? Corre muito. O problema é a bola. Já que o Osório está indo para o México, por que não MWZ como novo treinador de São Paulo? Abraços do Gabigol para o Batata. Leandro Lamino. Nossa Senhora. Essa semana ele aparece. Aparece. Semana... Mas no assunto dos técnicos,
é de se elogiar, primeiramente se elogiar, ultimamente, o Inter, no caso, o Palmeiras, que trouxe o Gareca, e o São Paulo agora com o Osório, de trazer treinadores estrangeiros que lá, né, que na América do Sul aí estava fazendo um bom trabalho, só que também, no caso, mídia caindo em cima, como caiu no Sul, como caiu no Gareca, e como a mídia está caindo, e ontem eu citei com o Claudinho, os próprios jogadores, a minha opinião é essa, eu conheço um pouquinho dentro do mundo da bola, eu conheço um pouquinho, a minha opinião é que em algumas entrevistas dá-se a entender que os jogadores não estão querendo mais o Osório. Essa é a minha opinião. Vendo e prestando atenção, né, eu brinquei com você, nas entrevistas desses jogadores. A gente treina com um time e joga com outro. Geralmente quem reclama é quem está fora, né? Então, mas ontem quem reclamou foi o Ganso e o Luiz Fabiano no intervalo. Mas depois eu assisti uma entrevista. Ele falou que não, me perguntaram. Depois eu vi uma entrevista na Rádio Globo depois, mas o Luiz Fabiano na saída falou, não tem a de rodízio, o time treina. O Luiz Fabiano falou isso. E depois o Ganso, eu vi na Rádio Globo depois, ele também falou, não tem essa desculpa de rodízio. O time treina, todo mundo treinou o que tinha que fazer. Aí ele falou assim, nós não treinamos ficar cruzando bola na área, que ele brigou com o Carlinhos. Ele falou, nós treinamos tocar bola, mas se o técnico pede uma coisa e o jogador, até não sei quem que falou isso, acho que foi o Menon que falou assim, o problema do São Paulo não é o rodízio, é a carne. Eu falei. Então, o problema do São Paulo não é o rodízio, é a carne. Tem jogadores que o Luiz... Nem o técnico treina bola na área toda hora. Nem o Muricy, que foi o Muricy Bol, nem que ele treina assim. É que na hora do aperto lá, eu começo a dar o desespero, o Ceará faz 2-0, num pênalti foi pênalti, tem que falar. Aí tem o lance do Ceará antes, que reclamam do pênalti. Mas o São Paulo foi ajudado pela arbitragem. Nem dá para começar essa conversa. O Ceará deu 2 ataques. Não, se fosse o Campeonato Brasileiro, a gente brinca, o Flávio Gomes vai falar se fosse o Corinthians, tinha marcado 2 pênaltis, 2 bolas. Mas eu como São Paulino, eu tenho vergonha de reclamar isso. Eu falei no grupo de São Paulo, teve duas mãos na bola, que a maior parte dos juízes está dando pênalti no Campeonato Brasileiro. Teve onde o Ceará teve 2 lances assim. Mas eu tenho vergonha de reclamar. Uma sim. Eu tenho vergonha de reclamar pênalti contra o time C do Ceará, porque não é nem o time B, é o time C. Porque eles estavam desfalcados de 9 jogadores, que 8 são titulares, que já jogaram por outros clubes na Copa do Brasil. Aí o técnico, o Cabo, resolveu poupar mais 3 ou 4. E um suspenso. Aí tinha outro machucado, tinha outro suspenso. O banco do Ceará era todo de sub-20. Então, não é porque é o São Paulo, não. Se fosse o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, qualquer time, é inadmissível o que esses caras ganham perder para um time C do Ceará. Não, mas quanto a gente tem que comentar, sim, realmente aconteceu 2 lances, né, de pênalti. Comentaram até que o lance do Ceará não foi pênalti, na minha opinião, um carrinho por trás. Mas um lance sim. Foi pênalti. Um lance a bola viajou. Esse Luiz Eduardo aí é outro Luiz Fabiano, é maluco. Mas um lance a bola viajou, pegou no braço, dava tempo de tirar o braço, pênalti. Agora aquele que o cara tá de costa lá, eu acho que aquele lá não tem como dar pênalti naquele lance, não. Mas assim, a reclamação vem mesmo. E o engraçado, André, é o seguinte, foi São Paulo e Ceará ontem, né? Aí me mandaram uma mensagem. Se fosse o Corinthians, eu falei, peraí, o Corinthians não jogou. Jogou São Paulo e Ceará. Vamos esquecer o Corinthians. Agora, vamos falar também, né? O Fluminense sofreu muito também com o Paysandu no Maracanã. Sofreu muito. E o Internacional fez 2-0 no Ituano em 15 minutos. Mas depois também sofreu bastante. Aí uma frase que nunca ninguém falou, né? Não tem mais bobo no futebol. Ou são os times grandes que não são mais grandes? Como é que é a frase? Porque não tem mais bobo no futebol. Um abraço aí, Murilo Sá. Ou os grandes não são mais tão grandes assim. Pode ser tudo. Eu tenho uma opinião, André, que já fazem o 13º campeonato em pontos corridos. 2003, né? Então é o 13º ou 14º. Eu tenho uma opinião de que o futebol brasileiro já não está mais acostumado a jogar o mata-mata. Né? Você vê em Inglaterra, você vê na Itália, você vê na Espanha, essas Copas que são mata-mata, sempre time de segunda, terceira, alguns times não de ponta de primeira divisão chegando aí nas finais contra um ou outro, mas forte, mas a maioria está chegando e são times pequenos. E parece que no Brasil está acontecendo isso agora, né? Os jogadores, eu acho, dos times grandes, eles acabam se empolgando muito com a questão da rivalidade com outros times grandes. Vê quando joga Corinthians e São Paulo, por mais que seja o mesmo time do São Paulo que perdeu ontem, se enfrenta o Corinthians ontem, é um jogão de bola.
os dois times iam jogar. A impressão que dá é que você pega um time menor ou mais, classificado numa posição pior aí, de repente, o time acaba entrando, não sei, meio desligado, aí tem que tomar um gol, ou tem que acontecer alguma coisa para poder mexer com o jogador. De quanto o São Paulo tomou 2-0, aí já deu a resposta seguida com o Pato, mas não conseguia criar, e começa a seguir bola na área. A impressão que se dá é que talvez pela excessiva cobertura da mídia, hoje em dia tem rádio, TV, internet, site, tem tudo lugar, você tem WhatsApp, o dia todo disparado, vira também o meio de comunicação. Com isso, o jogador ele se auto-estimula só quando tem um jogo grande. Aí que nem agora, joga São Paulo e Ceará, Ceará, também lá, vamos jogar, aí toma 2. Aí na próxima fase cai lá o São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians, Palmeiras, Flamengo, aí o jogador entra com vontade de jogar, porque sabe que todo mundo olhando para ele. Dá essa impressão que é isso. Mas o São Paulo nem tanto. Eu acredito que o São Paulo vai passar com facilidade lá no Ceará. Por mais que o estádio esteja lotado, mas o Fluminense vai ter uma certa dificuldade com o Paysandu. O técnico do Ceará ontem, depois do jogo, perguntado qual é a chance do Ceará se classificar agora com a vitória sobre o São Paulo, ele falou assim, de 0 a 10, ele falou 6. Um 2-0 até tinha uma determinada chance. É difícil, São Paulo e outra, vai ter que entrar, quero crer nisso, o São Paulo vai entrar mordendo a bola lá no Ceará, para poder provar que aqui foi um acidente, foi um apagão. Espero que seja assim. O Leandro Lamino tá dizendo aqui, falando sério agora, prometeram uma coisa para o Osório e a realidade é outra. Também. São Paulo vendeu meio time e nem o Guardiola dá jeito desse jeito. Tanto é que ele está com a proposta do México, tem uma conversa com a seleção mexicana, ontem na coletiva, foi inclusive a última pergunta da coletiva, ele até fez aquela cara de, nossa, estão sabendo, né? Perguntaram com ele, publicaram lá na Inglaterra que você vai ser o técnico do México, foi assim, site. Isso conversa com futebol com muitas pessoas, não, tem, ele não negou. Então ele já sabe também, de repente ele pode puxar o carro mais cedo que se espera. Daqui a pouco começa a ecoar nas arquibancadas do Morumbi, principalmente na arquibancada que era chamada de laranja antigamente, onde fica organizada. Muricy. Sempre assim. Intervalo, a gente volta já.